Fala, futuro aprovado, tudo bom com você? Vamos trabalhar aqui um tópico importante dentro do raciocínio lógico. A gente vai começar a falar sobre conectivos, sobre as suas representações, como que eu enxergo isso, como que eu consigo entender isso dentro do exercício para acertar a questão, obviamente, beleza? Então já pega papel e caneta para a gente conseguir fazer todas as anotações que são pertinentes, as observações. Preciso que você, obviamente, trabalhe junto comigo e não simplesmente fique escutando aqui a nossa aula, tudo bem? Então, a gente vai trabalhar esse tópico de uma forma bem conceitual e depois a gente faz alguns exercícios, obviamente, para começar a entender como que isso vai ser cobrado de você na hora da sua prova, beleza? Então, dentro de raciocínio lógico, hoje, nós vamos conversar sobre proposições compostas, principalmente sobre os conectivos, tudo bem? Sobre a parte mais introdutória ali do conteúdo. Para quem não me conhece, professor Heitor Simões, prazer estar aqui te ajudando a entrar dentro desse caminho e acertar as suas questões, beleza? Hoje eu sou servidor público federal, já fui aprovado no concurso do Sebrasp com 100 pontos líquidos na prova objetiva, fui policial militar do estado de Minas Gerais e sou engenheiro químico e estou aqui para te ajudar nesse desafio, beleza? Deixei aqui o meu Instagram para você entrar lá para a gente trocar uma ideia sobre concurso público, Heitor.Simões, Heitor com H e 2 T's, beleza? Então, vamos falar sobre proposição composta, que é o que basicamente? É uma combinação de duas ou mais proposições simples por meio do uso de conectivos. Duas coisas são importantes dentro dessa definição. Primeira delas, é uma combinação de quê? Duas ou mais proposições simples. Ou seja, eu posso ter 3, 4, 5 e assim sucessivamente, beleza? Proposição simples não é o tópico da nossa aula específica e é importante que você já tenha esse conhecimento para você tirar aqui o melhor proveito desse conteúdo, beleza? Então, duas ou mais proposições simples. Tá, eu entendi que eu estou ali com duas ou mais proposições simples, mas como é que eu conecto? Como que eu junto estas proposições simples? Por meio do uso de conectivos. Então, a gente vai falar de 5 conectivos que você precisa saber. A sua representação gráfica, você precisa de saber como que eu faço a leitura desses conectivos. Mais para frente, em outra aula, a gente vai falar sobre a tabela verdade de cada um desses conectivos. Você precisa de saber isso. Como que eu conecto, então, essas proposições simples? E aí, dentro do raciocínio lógico, a gente vai sempre falar de quê? De um valor lógico, que ele é verdadeiro ou que ele é falso. Só que a proposição composta, ela tem um valor lógico que depende dos valores lógicos das minhas proposições simples, obviamente. E dependem também de quê? Da forma como eu vou conectar essas proposições simples. Então, a minha proposição composta, o valor lógico, o resultado dela, verdadeiro ou falso, ele depende de duas coisas. Ele depende, primeiro, das minhas proposições simples, dos valores lógicos de cada uma delas. E segunda coisa, depende do conectivo. Você vai ver que, de acordo com o conectivo, muda de figura ou muda o resultado do meu valor lógico, beleza? Então é importante entender esse conceito de conexão, de conectivos, beleza? E que eu estou conectando ali duas ou mais proposições simples. Então, seguindo com o nosso conteúdo, você precisa de entender e compreender, obviamente, e depois memorizar essa tabela aqui para a gente começar a discutir o conteúdo. Não é a tabela verdade, tudo bem? Como eu disse, tabela verdade a gente vai ver em outro tópico. Vou trazer para você um conhecimento aqui agora de questões que você acerta sem precisar de tabela verdade, beleza? Só entendendo os conceitos dos conectivos. Como eu disse, são 5. Primeiro deles, conjunção. Conjunção, eu estou conectando por meio do e. Vou te mostrar um exemplo mais para frente. Qual que é o símbolo? Aqui ficou pequeno, mas é um acento circunflexo, beleza? Representação gráfica, você já deve saber
que eu faço isso por meio de uma letra do alfabeto, tudo bem? É também tópico anterior, lá em proposição simples. Então, suponha aqui que eu tenha duas proposições, a proposição P e a proposição Q. Se eu quero conectá-las utilizando uma conjunção, P e Q. P e Q. Segundo conectivo, uma disjunção inclusiva. Eu estou utilizando agora ou. Representação disso, um Vzinho, beleza? Deixa eu desmanchar esse destaque para não confundir vocês. É um Vzinho. Então, se eu quero conectar utilizando uma disjunção inclusiva, P ou Q. Terceiro conectivo, uma disjunção exclusiva. Estou utilizando agora ou. Representação é um Vzinho com um traço embaixo. Pego as duas proposições, o traço, porque isso é diferente disso. Os resultados lógicos serão diferentes, a tabela verdade é diferente, a leitura é diferente. Leitura da disjunção exclusiva, ou P ou Q. Nota que eu falei dois ous, não foi? Ou P ou Q. Leitura aqui da disjunção inclusiva. P ou Q. P ou Q. Somente uma única vez eu falei ou. Tudo bem? São coisas diferentes. Outro conectivo, aqui o que mais cai disparado. Condicional. Leitura. Se então. Se então. Representação, aqui é a nossa setinha, beleza? A setinha. Então, se eu tenho essas duas proposições simples, olha só como que eu represento. O condicional. Leitura, como que fica? Se P, então Q. Se P, então Q. Beleza? Por fim, bicondicional. Leitura, se somente se, se somente se. Como que fica isso com as minhas proposições simples? Leitura, P, se somente se, Q. P, se somente se, Q. Tudo bem? Quaisquer que sejam as proposições simples P e Q. Aqui é só para a gente entender, começar a entender a leitura e as representações gráficas das nossas e as representações dos nossos conectivos. Tudo bem? Então já começa a entender essa tabela, começa a memorizar e depois a gente vai ver como que cai isso dentro de um exercício, beleza? Trouxe aqui outro exemplo, só que agora demonstrando para você o que é P e o que é Q. É a conversão para a linguagem proposicional. Então, olha só. Aqui eu tenho que P, João é policial. Q, Heitor é professor. Eu posso representar João é policial e Heitor é professor por essa representação da linguagem proposicional. Então, se eu virar para você e disser, olha só, considere esta proposição, sendo que P é igual a João é policial e que Heitor é professor, qual é a leitura disso aqui? Você tem que virar para mim e falar assim, olha, João é policial e Heitor é professor. Nota que eu estou pegando as sentenças e estou fazendo a conversão para a linguagem proposicional, P e Q, para as letras do alfabeto e utilizando aqui os conectivos. Tudo bem? Segundo exemplo aqui, agora utilizando o ou. João é policial ou Heitor é professor. João é policial ou Heitor é professor. Como que eu represento isso na linguagem proposicional? A gente já viu, utilizando o Vzinho, sabendo que P é isso e Q é isso aqui. P ou Q. Beleza? Outro exemplo, agora a disjunção exclusiva. Ou João é policial ou Heitor é professor.
duas vezes o ou aqui aparecendo. Sabendo que João policial é P, Heitor é professor é igual a Q, eu sei então, pela representação, isso aqui. Beleza? Estou simplesmente representando, é uma representação. Beleza? Mais um exemplo, agora com o se então. Se João é policial, então Heitor é professor. Bateu o olho, condicional. Lembra do condicional? Condicional, qual que é a representação proposicional dele? A setinha aqui, olha. Sabendo que João é policial, P, Heitor é professor Q, se P, então Q. Beleza? Por fim, nosso quinto e último conectivo, se somente se, o bicondicional. Sabendo que João é policial, P, Heitor é professor, Q, se eu quiser representar isso aqui dentro da linguagem proposicional, basta que eu escreva dessa forma. P, se somente se, Q. Então é importante que você saiba até aqui o seguinte: a leitura, identificar o conectivo e, além da leitura, saber fazer essa linguagem proposicional. Quando é o acento circunflexo, quando é o Vzinho, quando é o Vzinho com traço embaixo, quando é a setinha numa única direção e quando é a seta nas duas direções. Você identificou os conectivos e aprendeu a trabalhar eles, beleza? Não estou falando nada de tabela verdade, não estou falando nada de verdadeiro ou falso. Estou simplesmente conversando com você sobre os conceitos dos conectivos, como representá-los e como identificá-los, beleza? A gente vai ver que isso cai na sua prova. Olha só, questão de 2016, Banca Sebrasp e INSS, que fala o seguinte: julgue o item a seguir relativos a raciocínio lógico e operações com conjuntos. Dadas as proposições simples P, sou aposentado, e que nunca faltei ao trabalho, a proposição composta se sou aposentado e nunca faltei ao trabalho, então não sou aposentado. Deverá ser escrita na forma P e Q, se P e Q, então não P, usando-se os conectivos lógicos. Beleza? Você vai ter que identificar isso tudo e transformar, fazer essa conversão para a lógica proposicional. Beleza? Olha só, ele começa aqui, ó. Se, então, concorda que aqui em algum lugar eu já tenho um condicional. Beleza? Aí ele falou para mim, olha, sou aposentado é P. Beleza? E aqui tá, olha, sou aposentado. Então, sou aposentado. Opa, qual conectivo que é? É uma conjunção, que é esse camarada aqui. Nunca faltei ao trabalho. Nunca faltei ao trabalho, que. Se, então, isso aqui está antes da nossa seta, é antes da nossa representação do condicional, o que vem depois está, obviamente, depois. O que vem depois do então está depois da nossa seta. Não sou aposentado. Olha só, sou aposentado, P. Não sou aposentado vai ser o quê? Não P. Negação, estou utilizando o valor, o operador lógico, não. Logo, não P. Opa, bateu, hein? Se P e Q, então não P. Posso representar esta frase desta forma aqui? Posso. Gabarito, então, da nossa primeira questão, certo. Só representação gráfica, só identificação do que é uma proposição, do que é um conectivo e qual é a sua cara, qual é a sua representação, beleza? Simplesmente saber isso aí. Então, para que serve essa representação, então, no final das contas? Olha, eu quero escrever isso tudo aqui de uma forma menor. Eu quero simplesmente reduzir. E aí eu transformo isso tudo numa letra de alfabeto e num símbolo de conectivo, beleza?
Gabarito da nossa primeira questão, então, certo. Segunda questão, fala o seguinte, questão de 2018 também do Sebrasp. Considere as seguintes proposições. P. O paciente receberá alta. Q. O paciente receberá medicação. R. O paciente receberá visitas. Tendo como referência essas proposições, julgue o item a seguir, considerando que a notação não S significa a negação da proposição S, beleza? Negação já é um conhecimento que você tem que ter ele para chegar nessa aula, nessa ideia aqui que a gente está trabalhando de conectivos. A proposição não P, condicional Q ou R, pode assim ser traduzida. Se o paciente receber alta, então ele não receberá medicação ou não receberá visitas. Bizu, primeiro bizu, sai identificando onde estão os conectivos. Então, olha só, aqui eu tenho se, então eu tenho um condicional, beleza? O paciente receber alta. Aí você já vem aqui, já escreve, olha, o paciente receber alta é P. Então esse camarada é P. Beleza, vou terminar de identificar os conectivos. Ele não receberá medicação ou não receberá visitas. Ele não receberá medicação é o quê? O paciente receberá medicação é que o paciente não receberá medicação, negação, concorda? Então, não que. Estou utilizando do operador lógico não. Depois do outro conectivo eu tenho outra proposição. Não receberá visitas. O paciente receberá visitas, R. A negação de R, não R. O paciente não receberá visitas, beleza? Então, se eu quiser escrever isso, na verdade vai ficar o que para mim? Olha só, antes do condicional, se então, eu tenho P. Condicional. Depois eu tenho duas proposições, então abre um parêntese aqui para a gente trabalhar. Qual é a minha primeira proposição? Não que, porque eu tenho um operador lógico aqui. Ou, olha o meu outro conectivo aqui, não receberá visitas, não R, que a gente já viu lá em cima. Portanto, o gabarito é errado, porque eu não posso representar dessa forma aqui. Eu represento dessa forma aqui. Tudo bem? Daquele jeito lá. Então, passo a passo aqui. Vamos alinhar um passo a passo. Primeira coisa, identificar os conectivos. Quais são os conectivos? Onde eles estão? Beleza? Representação gráfica deles. Precisa saber. Segunda coisa que você vai fazer, entender quais são as proposições, onde elas estão. Quem é o P? Quem é Q? Quem é R? Não P, não Q, não E. Identifica as proposições. Depois, você monta e chega na conclusão do exercício. Beleza? Segunda questão nossa, então, gabarito errado. Gabarito errado aí. Se fizer com calma, com paciência, chega tranquilamente no resultado correto. Beleza? Terceira questão de 2013, que fala o seguinte: com relação às proposições lógicas, julgue o próximo item. A frase: a religião produz um cerceamento da liberdade individual e a falta de religião torna a sociedade consumista e degradada. Estará representada de maneira logicamente correta na forma P e Q, em que P e Q sejam proposições convenientemente escolhidas, ou seja, qualquer que seja a proposição que eu estiver escolhendo, beleza? Aqui, na verdade, eu quero saber se dentro desta proposição composta eu tenho o conectivo E. Muito cuidado com o seguinte: esse E é diferente desse camarada aqui. Diferente do ponto de vista que aqui, na primeira parte, eu tenho uma proposição simples, porque uma proposição simples eu declaro uma única coisa sobre uma situação, sobre um contexto. Então, eu pego uma proposição composta, lembra que são duas ou mais proposições simples.
Então, a proposição composta eu vou quebrando ela em proposições simples por meio dos conectivos. Mas aí eu tenho que lembrar o que é uma proposição simples. É quando eu declaro uma única coisa sobre uma pessoa, ou situação, ou sobre um contexto. Então aqui, olha, a religião produz um cerceamento da liberdade individual, vou chamar isso de P. A falta de religião torna a sociedade consumista e degradada. Isso aqui tudo é só uma coisa. Aqui eu não tenho, por exemplo, falta de religião torna a sociedade consumista, aí eu chamo isso de que, e tem um outro E aqui como um conectivo. Isso aqui não é verdade, porque a falta de religião torna a sociedade consumista e degradada. Veja que eu estou declarando uma única coisa sobre uma pessoa, eu estou declarando sobre a falta de religião, o que ela faz com a sociedade. Então, olha só, a falta de religião torna a sociedade isso, consumista, degradada, ruim, boa, enfim, estou declarando uma única coisa, tudo bem, é uma sentença maior, mas ainda assim é uma única coisa, beleza? Então, certo o gabarito, porque aqui eu tenho P, conectivo E Q. P e Q, gabarito certo. Muito cuidado para você não se confundir aqui e achar que precisava de um outro conectivo aqui, beleza? Então tem que ter muita atenção nisso aí. O conhecimento sobre proposição simples, identificar uma proposição simples é fundamental para você não se confundir nessas questões. Outro ponto aqui que eu me lembrei que é importante o seguinte, Heitor, os conectivos sempre eles vão estar assim mastigadinhos, fáceis para identificar? Não, nem sempre. Eventualmente na sua prova pode vir algum ali conectivo escrito de uma forma um pouco diferente, mas que passe a mesma ideia. O ponto é, aqueles são os principais e aquelas são as principais formas de trazer os conectivos. Quanto mais questões você fizer ao longo do tempo, mais você vai entender essas outras formas de trazer o conectivo, beleza? Mas é tranquilo, porque a ideia é a mesma coisa. Olha essa questão aqui de 2012, fala o seguinte: julgue os itens a seguir tendo como base a seguinte proposição P. Se eu for barrado pela lei da ficha limpa, então, veja que aqui já não tem um então, mas pela lógica é uma consequência. Não poderei ser candidato nessas eleições. E se eu não registrar minha candidatura dentro do prazo, não concorrerei a nenhum cargo nessas eleições. Simbolicamente, a proposição P pode ser expressa na forma se P, então Q, e se R, então S, em que P, Q, R e S são proposições convenientes e os símbolos condicional e conjunção representam respectivamente os conectivos se, então e, beleza? Olha só como é que a gente mata isso aqui. Primeira coisa, identificar os conectivos. Aqui é como se eu tivesse um então, beleza? O que eu disse para você agora, quanto mais esses você faz, mais você pega essa ideia. Aqui eu tenho um outro e o início de um outro se, então. Então, olha só, se eu chamar essa primeira oração aqui, essa primeira sentença de P, se então eu vou ter aqui um condicional. Não poderei ser candidato nessas eleições, vou chamar de Q. Beleza? Nota que aqui agora eu tenho uma conjunção. E eu abro um outro condicional com a proposição eu não registrar minha candidatura dentro do prazo, que eu vou chamar ela de R. Não concorrerei a nenhum cargo nessas eleições, eu vou chamar ela de S. Sim, então o gabarito da nossa questão correto.
beleza? Só uma questão, como eu disse, de identificar ali os conectivos e identificar depois as proposições, beleza? Então tem que estar afiado aí esse conteúdo de proposições simples, de identificá-las e de identificar os conectivos para você acertar esse tipo de questão na hora da sua prova, beleza? Olha só esse, questão de 2011. Se P e Q representam as proposições eu estudo bastante e eu serei aprovado, respectivamente, então a proposição se P então Q representa a afirmação se eu estudar bastante, então serei aprovado. Simples demais, né? Olha só, se então é um condicional. Eu estudar bastante, eu estudo bastante é P. Beleza? Serei aprovado, eu serei aprovado é igual a Q. Então, de fato, se P, então Q, gabarito certo. Sem muita discussão, sem muita coisa para inventar. Simplesmente, como eu disse, identificar os conectivos, saber ler os conectivos e identificá-los, saber a sua representação e depois saber as proposições e identificá-las da melhor maneira para você acertar ali a sua questão. Tranquilo? Vamos seguindo. Olha só, questão de 2011 também, que fala o seguinte: a proposição esta prova não está difícil ou eu estudei bastante pode ser corretamente representada por não P ou Q. Beleza? Heitor, esse não aqui, ele é obrigatório para me trazer desta forma a representação? Não. Eu convenientemente posso escolher e falar aqui, esta prova não está difícil, é não P, eu que estou escolhendo, beleza? Ou, olha o conectivo aqui, que conectivo é esse? Ou, eu estudei bastante, posso chamar isso de quê? Posso, não tem problema nenhum. Então, eu posso representar esta frase dessa forma aqui, por essa representação? Posso, sem problema nenhum. Representação correta, então o gabarito da nossa questão também está correto, né? Deixa eu marcar aqui para a gente afirmar que essa questão está correta também. Gabarito certo. Nota que são questões de representação, como eu disse. Você não precisa de saber nada avançado demais, você só precisa de saber quais são os conectivos, o que é uma proposição simples, como quebrar uma proposição composta em proposições simples, como que você conecta as representações, saber ler ali dentro do exercício para você fazer a representação correta, beleza? Lembrando que é uma proposição composta, formação de duas ou mais proposições simples que são conectadas ali por meio, obviamente, dos nossos conectivos, aqueles 5 que a gente trabalhou lá na nossa tabela. Importante saber, como eu disse, a representação e a leitura deles, beleza? Então é isso, por hoje é só, um forte abraço e até a próxima.